Fala pessoal, bom dia. Agora sim, chegando aqui para a live, trazendo mais uma reflexão para vocês. Estamos aí todo mundo em casa, né? Esperando aí essa questão toda passar. Enquanto isso a gente vai trabalhando, né? Vamos trabalhando a nós mesmos. Então ontem na verdade, a gente teve bem no finalzinho do dia, perto da meia-noite, a lua nova no signo de Touro. Ontem eu estava meio estranho, né? Tava meio para baixo, enfim, porque esse finalzinho, né, de lua minguante entrando na lua nova é a lua negra, né? Então ela traz um pedacinho aí de noite negra da alma. A gente vai falar sobre isso, inclusive, na live de hoje. E eu estava passando por isso, fiz aí todo o meu trabalho com cristais, florais, chás, enfim, tudo aquilo que eu utilizo. E hoje eu estou bem melhor, bem diferente. Inclusive vieram muitas ideias para poder trazer nessa lua nova de Touro. Então, seja lá o que você tenha passado, se você não viu o vídeo sobre a lua nova de Touro, ele está lá no YouTube e você pode fazer suas próprias reflexões, seus rituais e seus trabalhos, enfim, para poder realmente passar melhor esse tempo. Boa tarde, Mila, seja bem-vinda. E hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão. Eu estava aqui fazendo um estudo, né, terminei um artigo que fala sobre astrologia, psicologia e alquimia. Eu não sei se vocês já conhecem esse termo alquimia. Alquimia vem do árabe, né? E ele significa aí, deixa eu até pegar aqui o que diz, né? Alquimia, nesse artigo que eu estou lendo, que eu li na verdade, já terminei, diz que essa palavra vem do árabe, que significa a arte de produzir o elixir ou a pedra filosofal. Então, quem conhece... Opa, não estou transmitindo aqui no Facebook ainda, poxa. Agora eu estou transmitindo nos dois, estou transmitindo no Instagram e no Facebook. E se você está aqui no Instagram e não está no Facebook ainda, segue lá no Facebook também, no YouTube, enfim, todas as redes. E no Telegram. No Telegram é onde eu quero fazer mais coisas daqui para frente. Eu quero gravar vários áudios e ir mandando lá para o Telegram. Então agora a gente continua, né? O que é alquimia? A alquimia vem aí da palavra árabe e diz aí, né? É a arte de produzir o elixir ou a pedra filosofal, né? Que é aquele elixir da vida eterna, elixir da juventude e assim por diante. E a alquimia seria a combinação de física, medicina, física, química, metalurgia, astrologia e as ciências místicas. Tudo isso é alquimia. Lembrando que antigamente, né, a gente não tinha essa separação. Antigamente, gratidão pelos coraçõezinhos aí que eu vi subir. Antigamente a gente não tinha essa separação de hoje, por exemplo, temos química, temos física, temos astronomia, era tudo uma única ciência, era tudo uma única arte. Né? Tanto que astrologia e astronomia vieram da mesma fonte. Né? Hoje que o pensamento científico, o pensamento cartesiano, acabou separando tudo isso e relegando de lado, né, os antigos conhecimentos, as antigas tradições, infelizmente sem se aprofundar, porque a gente continua aqui. A alquimia significa, né, a busca dos alquimistas era o quê? Transformar chumbo em ouro. E a gente tem essa coisa, né, de transformar chumbo em ouro, podendo ser levada tanto literalmente, né, então você pegar o metal chumbo e transformar ele em ouro, e a gente sabe que o metal ouro ele é muito valorizado, né, ele tem uma série de questões aí que trazem muito valor para o metal ouro, a gente vai falar sobre ele inclusive na astrologia também. Boa tarde, Carla, seja bem-vinda, e gratidão pelos coraçõezinhos aí que estão chegando. Então, o transformar chumbo em ouro pode ser levado fisicamente, né, literalmente como é colocado, transformar o metal chumbo em ouro. Aliás, o chumbo é a galena, né? A gente vai ver lá no curso de cristais que o metal chumbo é a pedra galena e a pedra galena nos traz uma conexão maravilhosa. Obviamente é uma pedra alquímica, a gente fala sobre isso no curso, e é uma pedra que ajuda a gente na individuação. A gente vai ver a relação entre Sol e Saturno e essa parte de alquimia e astrologia, né? E também essa coisa de transformar chumbo em ouro pode ser trazida no plano metafísico, né? Então transformar chumbo em ouro seria pegar o ser humano que veio aqui para aprender nesse plano, o ser humano bruto, vamos dizer assim, o ser humano em estado de chumbo, e transformar ele em ser humano em estado de ouro, né? Um ser humano pleno realizado. Seria alcançar o nosso sol, o nosso self, nosso Tiferet, que é o caminho para Keter, que eu já fiz algumas lives atrás, né? Dias atrás, falando sobre isso, falando sobre astrologia, Kabbalah, e esse é um ano maravilhoso para isso, porque estamos no ano do Sol. Né? Não é à toa que estamos passando por tantas dificuldades, tantos desafios, que a gente vai ver que é um dos processos alquímicos, inclusive. É uma das fases do opus alquímico que a gente vai falar. Então, o que mais eu anotei aqui, né? Primeiro, que é a alquimia. A alquimia é essa arte antiga, essa arte que unia todos os conhecimentos humanos, e que foi aí deixada de lado, infelizmente. Hoje o pessoal acha que é brincadeira, que é não sei o quê, mas não, é um estudo muito sério, e é um estudo que ajuda no autoconhecimento. Tanto que grandes pessoas como Carl Jung, né? Eu estou aqui lendo esse livro aqui maravilhoso, fica a dica aí para quem gosta do Jung,
Estou gostando muito, né? Porque é como se fosse uma biografia do Jung, mas trazendo para esse lado da espiritualidade, do misticismo que ele tinha muito. E o mais interessante é que eu lendo esse livro, né? Eu também estou lendo Memórias e Sonhos e Reflexões, que é dele mesmo. Como eu tenho em comum, né? Muita coisa eu me identifico muito do que o Jung passou na infância, do que o Jung, do pensamento dele, enfim. Então acho que é por isso que eu sigo tanto a filosofia dele. E ele também falava, né, que a união entre psicologia e ciência, a união entre as artes, né, antigas com a ciência de hoje é o caminho. Einstein também falava sobre isso, né? Então não dá para ter essa separação. A gente vai ter realmente uma grande revolução na humanidade quando a gente unir esses caminhos, que é inclusive uma união entre o hemisfério esquerdo do cérebro e o hemisfério direito do cérebro, e os dois falando de forma plena, de forma combinada, né, sem um separar o outro. Também, se a gente pegar dentro do Tantra, né, da filosofia do Tantra, a gente tem aí os canais Ida e Pingala, né, que são os canais lunar e solar, que também estão na alquimia. Quando a gente une os dois, a gente chega a Sushumna, que seria o canal principal, o canal central, por onde Kundalini sobe, onde vem a nossa realização. Então isso é uma coisa muito interessante, voltar essa alquimia, né, voltar esse estudo. E muito da alquimia vem do simbolismo, né, entender os símbolos. O que mais que eu anotei aqui, né? O mundo psicológico e o mundo fisiológico são dois lados da mesma moeda. Isso a alquimia diz, e isso Jung dizia muito, que assim, não tem essa separação, aquela coisa do físico e do mental, né? Isso foi um grande equívoco, né, durante a humanidade, né? Essa separação. Então, estamos na cabeça, estamos na mente, o corpo é uma coisa totalmente separada. Não tem como ser. Né? Mas infelizmente é o que aconteceu, tanto que a nossa sociedade hoje, eu trabalho também com a bioenergética, mostrei esse livro ontem, antes de ontem, não lembro, enfim, esse livro aqui, que é Exercícios de Bioenergética, do Alexander Lowen, onde ele traz uma série de exercícios, e esse exercício a gente fala nos atendimentos, a gente usa nos atendimentos, inclusive com a parte da massoterapia, mas a ideia do exercício é o quê? Você se conectar novamente com o seu corpo, porque a nossa sociedade foi muito para a cabeça, né? Ficou muito na questão da mente, da cabeça, e esqueceu do corpo, então houve uma separação. Tanto que existem muitos bloqueios aqui nessa região, por isso que muita gente tem dor aqui nessa região, né? Muitos bloqueios ali com a região das pernas, ou seja, muita gente tem dores na lombar. Isso não é à toa. Isso é um bloqueio energético e a busca da bioenergética é trabalhar esses bloqueios, é retirar esses bloqueios, e óbvio que o autoconhecimento ajuda muito também. Então, novamente, né, o que é esse transformar chumbo em ouro dos alquimistas? É você pegar a sua personalidade, o seu ser de hoje e alcançar a plenitude dele, alcançar o máximo dele. Isso tem a ver com a busca no mapa astral pelo nosso Sol. Então todos nós viemos aqui para expressar no máximo a beleza do nosso Sol. Beleza por quê? Porque é Tiferet. Tiferet, na árvore da vida, é a esfera da beleza, que é a esfera do Sol. Gratidão pelos coraçõezinhos. Arrou. Eu nem avisei para ninguém nessa live porque eu estou basicamente gravando um vídeo aqui para colocar no YouTube e compartilhando com quem entra aqui, com quem quiser comentar alguma coisa, enfim, a gente já tem um momento de troca de ideia. Então, vamos falar um pouquinho, um resumão, né, do que é chamado aí Opus Alquímico, que seria o grande trabalho da alquimia, onde os autores aqui, né, desse estudo, eles dividiram em 4 fases, e a gente vai falar sobre essas fases. A primeira fase é chamada Nigredo, né, que seria a fase da matéria bruta, como eu falei. Então é uma coisa muito interessante, isso tem a ver com o famoso mantra do budismo que tem no meu site. O mantra se chama Om Mani Padme Hum. Não sei quem está aqui assistindo, se você conhece o Om Mani Padme Hum. Olá André, seja bem-vindo aqui no Facebook, arro. Estou gostando de transmitir nos dois agora e alcança mais gente, né? Quem quiser ver pelo Facebook, vê pelo Facebook, quem quiser ver pelo Instagram, vê pelo Instagram. Então, Om Mani Padme Hum, que é o mantra mais importante aí dentro do budismo, que tem toda uma explicação sobre ele no meu site. Se você quiser, acessa lá, evolucoaching.com.br, tem bastante conteúdo. Om Mani Padme Hum seria transformar, né, o lodo, a sujeira do lodo, na joia do lótus, né, que tem tudo a ver com esse processo do opus alquímico. A gente vai ver que essa linguagem toda da alquimia vem aí do nosso período medieval ocidental, né, só que no Oriente eles têm algo muito, muito parecido, com uma linguagem um pouco diferente, mas é muito, muito parecido. Na verdade é a mesma coisa, falado de formas um pouco diferentes. Então o Om Mani Padme Hum, ele tem isso de você transformar, né, tudo que é assim, mais denso, mais bruto do seu ser, que seria a lama, né, na flor de lótus, que é aquela bela flor. Por isso que a flor de lótus é um grande símbolo da espiritualidade, é um grande símbolo, né, dessa coisa de realização, de atingir a plenitude. Porque a flor de lótus ela é lindona ali na ponta do lago, né, na superfície do lago, super linda, só que a raiz dela está lá embaixo no lodo, na lama, onde ninguém gostaria, né, na maioria das vezes, hoje pelo menos,
de colocar o pé na lama ali, de sujar o pé, assim, mas todo mundo gostaria de pegar a flor de lótus e ver aquela beleza, enfim. Mas aquela beleza da flor de lótus vem de um trabalho daquela lama que está lá embaixo. Olá, Karina, aqui no Facebook, seja bem-vinda. Então, esse nigredo é aquela fase da matéria bruta, daquilo que a gente vai realmente transformar, daquilo que a gente vai trabalhar. Então, em termos psicológicos, a gente tem muito aquela questão de uma tristeza, de uma depressão. O processo de depressão é o nigredo, né? Porque depressão, na verdade, é aquela coisa assim. É como se sua alma estivesse vendo que existe alguma coisa que não está legal, que alguma coisa realmente está fora do caminho, né? Rosário, beijinhos de Portugal, arro, gratidão. Tem muita gente de Portugal no Facebook. Sejam todos bem-vindos aí do outro lado do oceano. Então, a depressão é o quê? É quando alguém, de repente, a alma da pessoa está vendo que não tem algo legal, algo não está funcionando e ela entra naquele processo, né? Que é um processo realmente doloroso, que os antigos, né, chamavam de noite escura da alma, né? Isso é um termo que veio popularizado aí pelo São João da Cruz e é muito utilizado hoje, né, em várias traduções esotéricas, noite escura da alma. E a astrologia mostra muito essas noites escuras da alma com vários ciclos que a gente passa. Por exemplo, o que eu falei ontem. Ontem tivemos uma noite, uma mini noite escura da alma, que é aquele período da lua negra, da lua escura, né, que é aquele finalzinho dela, da lua minguante, entrando numa lua nova. E agora que entramos na lua nova, temos uma outra energia. Mas isso acontece ciclicamente com a gente. Então, por exemplo, períodos de casa 12, períodos onde o Saturno ele pressiona aí o nosso mapa. A gente vai ver que o Saturno tem tudo a ver com o nigredo, né? Então, esse processo tem a ver com isso. Então, qualquer dificuldade na vida que você esteja passando, saiba que ela é uma matéria-prima, uma matéria bruta, para que você trabalhe aquela dificuldade e você realmente alcance as outras fases do processo alquímico e realmente evolua, realmente chegue na sua plenitude. Então é aquela coisa, as dificuldades, na verdade, que a gente passa, assim que elas chegam, né, a gente, né, fica triste, amaldiçoa, meu Deus, essa coisa que aconteceu comigo. Mas se você começar a treinar essa visão da alquimia, né, você começa a perceber que aquela dificuldade que veio para você, às vezes aquela coisa que te joga numa noite escura da alma, né, que é doloroso, né, não é uma coisa gostosa de se passar, mas ela é a fase do nigredo, ela é uma matéria bruta para que você possa trabalhar o seu processo de evolução. Porque depois a gente tem a fase do albedo. O albedo seria a fase da purificação. Né? Seria a fase onde você começa, então, de início, você está no nigredo, você está, por exemplo, na canuta escura, você está ali perdida, você está numa coisa realmente de não saber o que fazer, enfim, naquele sofrimento, né, terrível, mas de repente você começa a se trabalhar e começa a vir a fase do albedo, que é a purificação, e que psicologicamente tem a ver com uma fase de autoconhecimento. Então é aquela coisa, eu trabalho muito com a questão da linguagem do corpo, da metafísica da saúde. Vem uma doença para você, lembra que a doença é um chamado da alma. Né? A doença ela realmente é a sua alma gritando dentro de você que ela tem alguma coisa para falar e que você não está ouvindo. Né? Você não para ouvir, você não medita, né? Você não senta para meditar todos os dias, começa a entender o que está acontecendo. O que sua alma faz? Lança uma doença, porque aí você é obrigado a realmente a parar, você é obrigado a olhar algumas coisas. E hoje, ainda bem, a gente tem um conhecimento ancestral, né? Porque a linguagem do corpo, a metafísica da saúde, não é algo novo, né? É algo que desde os egípcios já utilizavam, os chineses já utilizavam. Então, esse conhecimento que liga, né? Essa coisa holística que a gente vai ver aqui, que também tem na alquimia, é ancestral e que hoje vem sendo resgatado por vários autores modernos, como aqui no Brasil a Cristina Cairo e na Alemanha o Rudyard Dahl, que aqui no Brasil também o Gasparetto e o Val Capelli também trouxeram muito isso. Então a gente tem muita fonte hoje, eu uso todas elas para a gente fazer o trabalho, né, no meu atendimento, para a gente entender o que a doença está trazendo. E, obviamente, a própria astrologia ela traz muitas explicações para as doenças, porque tem muito a ver com os planetas, com os signos e assim por diante. Então a gente vê, por exemplo, no mapa astral uma determinada fraqueza que pode estar explicando aquela doença e que está vindo como um processo de autoconhecimento. Então essa fase do albedo, ela é realmente assim, quando você começa a sair um pouco da noite escura, você começa a enxergar um pouco de luz e você começa a entender o que está acontecendo. Obviamente, no próprio artigo eles falam sobre isso, né? A alquimia ela trabalhava muito em pares, então é muito interessante às vezes ter alguém, né, que possa te ajudar, possa te trazer essa luz para sair da noite escura. A gente pode passar por ela sozinha? Podemos, né? Só que, obviamente, é muito mais desafiador, né? Então, às vezes, ter uma pessoa externa, ter passando por uma terapia, ter até uma parceria até amorosa que, de repente, traga uma outra visão, mas geralmente é uma terapia, por quê? Porque é aquela pessoa de fora, né, que tem um treinamento para isso, que tem um conhecimento, que busca
entender sobre esses processos que pode te dando uma luz para você chegar no albedo. Depois a gente tem a fase que é Citrian ou Yellowing, né, que eles colocam em inglês, que seria meio que um amarelamento, que seria envelhecimento, né? Então seria uma coisa que todos nós vamos passar, né? Que é essa coisa do envelhecer, mas traz muito uma questão de colheita. Então assim, essa coisa de envelhecer, a gente não precisa envelhecer, como eu posso dizer, sofrendo, né? Ficando doente, ficando com o corpo fraco, não. O que eu acredito, né? É claro que o corpo físico ele vai, né, perdendo um pouco da vitalidade, mas ele não tem que ficar obrigatoriamente, como muita gente acredita, doente, né, cheio de doença, dependendo de remédio. Não. O envelhecimento, na verdade, passando por esses processos aqui, porque isso aqui a gente passa várias vezes na vida, né? A gente entra várias vezes no nigredo, albedo, citrium, depois do rubedo que a gente vai ver. Então, cada vez que a gente entra nesse processo de citrium, né, o envelhecimento, a gente tem uma colheita daquilo que a gente aprendeu nesse opus, né, nesse opus alquímico, e a gente sai mais forte, a gente sai mais evoluído, a gente sai com mais sabedoria. Então eu acredito sim que o envelhecer, em vez de ele ser visto como uma coisa terrível, uma coisa, né, muito complicada, né, as pessoas não querem envelhecer, porque obviamente envelhecer hoje está ligado a isso, está ligado a doenças, a incapacidade, assim por diante. Eu acho que muito pelo contrário, se a gente ir seguindo isso com sabedoria, toda vez que a gente entra nesse processo de yellowing, ou amarelamento, ou citrium, a gente está colhendo, né, o conhecimento, a gente está colhendo a sabedoria de todo esse processo. E obviamente você vai colhendo, 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 e você vai aumentando a sua sabedoria, tanto que isso é traduzido como experiência, né? A experiência que a gente recebe na vida. E obviamente uma pessoa que, por exemplo, chegou aos 84 anos, passou por 3 retornos de Saturno. 3 voltas, seriam 3 Ouroboros, né? Então, assim, imagina a sabedoria que essa pessoa pode trazer se ela trabalhar, se ela conseguir chegar em 84 anos, passando por 3 retornos de Saturno. Saturno é um planeta de muita sabedoria. Então, realmente, assim, essa fase do Citrium é bem interessante. Depois vem o Rubedo, que seria a fase final, seria a integração entre física, a parte física e a parte matéria, a parte física e a parte espiritual, né? Físico e matéria, os dois se integrando. Até porque a gente vê que dentro do conceito da alquimia, que é um conceito do unus mundus, não tem separação entre matéria e energia, matéria e espiritualidade. Isso foi colocado depois. Bem-estar, zen estética, seja bem-vindo, ou bem-vinda, não sei. Então isso aqui foi colocado depois. Então assim, a alquimia ela entende que não existe essa separação entre matéria e energia, matéria e espírito. E essa fase do rubedo traz justamente isso, essa integração entre matéria e espírito. Então a gente alcança isso como? Com a sabedoria, passando por essas experiências. E obviamente isso representa também o domínio da matéria, que seria o que os alquimistas ou qualquer mago busca, né? Qualquer magista busca aí o que? Esse domínio da matéria. Que o domínio da matéria é o quê? O domínio dos 4 elementos. Mas também a gente tem que entender que esse domínio não é um domínio, né, no sentido masculino desequilibrado que está hoje. O ser humano achar que ele é dono da natureza, que ele é dono de tudo. Porque, aliás, a natureza é uma entidade feminina, né? Esse domínio da matéria seria saber lidar com ela. Né? Então você sabe lidar com o elemento terra. Né? Você sabe lidar com o elemento terra traduzindo ao lado prático da vida. Você sabe lidar com o seu corpo, você sabe lidar com o dinheiro, você sabe lidar com tudo que é material. Você sabe ter um domínio do elemento água, você sabe lidar com as suas emoções, seus sentimentos, né? Você consegue lidar com eles. Domínio do elemento ar, você sabe lidar com o pensamento, com a interação com as outras pessoas. Né? Domínio do elemento fogo, você sabe lidar com a sua vontade, a sua energia, a sua espiritualidade. Então, quando você domina os 4 elementos, ou seja, você sabe lidar com eles, você chega na quinta essência, que é o espírito, que seria o rubedo, que você realmente domina a matéria. E quando você domina a matéria, você está alcançando aí mais proximamente a pedra filosofal, né? Ou a questão do transformar chumbo em ouro. Né? Então isso é muito forte na alquimia. Da alquimia, agora a gente começa a juntar com a astrologia, né, que é uma linguagem que as pessoas estão mais acostumadas. Né? Geralmente quem me segue já está mais ligado com a linguagem astrológica. Mas se a gente começar a fazer essa ligação entre alquimia e astrologia, que nunca foram separadas, sempre foram unidas. Antigos astrólogos também eram alquimistas, né? E antigos alquimistas também eram astrólogos, obviamente, então era a mesma coisa praticamente. Temos a tábua esmeralda, que tem, na tábua esmeralda tem ali a sabedoria das leis herméticas. Essas leis herméticas estão no meu site também, né, um resumão das 7 leis herméticas que eu diria que
Toda pessoa tem que conhecer essas leis, tem que meditar sobre essas leis, tem que entender sobre elas. Principalmente se você é alguém ligado à espiritualidade. Então, se você é ligado à espiritualidade e não conhece as leis herméticas, né, vale a pena, vai lá no site, já é um resumão, né, para você poder entender cada uma delas, refletir sobre cada uma delas. Se você quiser se aprofundar, que eu também recomendo, mas aí vai de cada um, tem o livro Kybalion, né? Esse livro Kybalion, ele inclusive está na internet como PDF, você consegue achar ele facilmente. Leia o livro Kybalion inteiro, né? Se não quiser ler o livro Kybalion, leia pelo menos o meu artigo lá das 7 leis herméticas, que está no meu site, evolucoaching.com.br. Aí você pode realmente começar a entender isso. Mas uma das leis, né, diz que a lei da correspondência assim acima como abaixo. Isso tem a ver com a alquimia e tem a ver com a astrologia. Isso é uma grande base, né, de como a astrologia funciona, assim acima como abaixo. O Jung mesmo, ele tem uma frase, né, que mostra isso. Deixa eu ver se eu pego essa frase do Jung. Nesse artigo ela está em inglês, né? Eu vou fazer uma tradução livre aqui, eu acabei não tendo tempo de encontrar uma traduzida já para o português. Mas eu vou pegar e fazer uma tradução livre, né, do que o Jung diz sobre isso, né, sobre a questão do assim acima como abaixo. Que ele diz o seguinte, ó, do nos mundos, né, que é essa ligação entre o macrocosmo, né, e o microcosmo. O macrocosmo seria o quê? Seria a parte dos planetas, né? A gente entende os planetas para poder entender o que está acontecendo aqui abaixo. André Afonso, você explicando sobre alquimia, eu entendo muito bem melhor. Fico muito feliz. Essa é a ideia. Por isso que eu peguei esse artigo está em inglês, inclusive. Eu peguei ele na internet e falei, deixa eu fazer uma reflexão em cima desse artigo para trazer, né, uma reflexão para a galera, tudo em forma de vídeo, que muita gente gosta de consumir assim. Obviamente depois eu vou colocar em áudio e vou colocar no meu podcast também, que é algo que eu quero alimentar bastante. Olha o que o Jung diz aqui, né? A nossa psique é configurada, né, de acordo com a estrutura do universo. Ou seja, isso é uma coisa que o Jung ele estudou muito alquimia, obviamente, os antigos sabiam disso, não há separação, a separação é uma ilusão. A separação é uma ilusão do Saturno, que representa aí o nosso ego. Então a pessoa que acha que ela está separada do universo, de todo o resto, tá aí o coronavírus para dizer que não, né? Então assim, a pessoa pegou um vírus lá na China e você está sofrendo isso, queira onde você esteja no mundo. Né? Você pode estar em qualquer país, hoje você está sendo afetado de alguma forma, né, por esse evento. Então assim, não estamos separados, estamos todos unidos, inclusive com as coisas do universo. Então ele coloca, nossa psique é configurada de acordo com a estrutura do universo e o que acontece no macrocosmo, né, da mesma forma acontece no microcosmo, né, de forma subjetiva que atinge a nossa psique, ou seja, ele está falando do inconsciente. Então assim, o que acontece, né, no plano maior, no macrocosmo, acontece no microcosmo. Então por isso é daí que a astrologia tira muito do seu conhecimento que, por mais que o pessoal fale, mas como é que a ciência comprova? A ciência tem um método dela, que inclusive não é um método infalível, né? A gente vê a própria ciência tendo que se retratar a cada momento. Porque ela descobre uma coisa, depois ela descobre que estava errado, que ela vai ter que fazer de novo. Então a ciência não é perfeita, né? Então, e muitos, o que eu entendo, né? Muitos astrólogos já falam, a gente não tem que ficar brigando para que a ciência, né, comprove a astrologia dentro do método científico dela. Né? Mas o que está dizendo aqui? Que o que acontece acima acontece abaixo. E você pode ver isso pela observação. Né? Então, quanto mais você começa a estudar o movimento dos astros, né, principalmente em relação ao seu mapa astral, você começa a entender que isso é uma verdade inquestionável. Né? Claro que dentro de um simbolismo. E claro que respeitando o seu livre-arbítrio. Então, assim, está acontecendo alguma coisa no universo. Isso vai te afetar, isso está acontecendo dentro de você. Existe uma analogia, né, que é o famoso assim acima como abaixo. Agora, você tem uma escolha de como agir em cima daquilo que está acontecendo. E esse como agir em cima daquilo que está acontecendo é com você, não tem como um astrólogo prever isso. Né? Por isso que a questão de previsões na astrologia, eu não trabalho no sentido literal, né? De dizer para você, seu ano vai ser assim, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso, vai acontecer não sei o quê. Porque você acaba limitando a pessoa, né? Então a pessoa acaba ouvindo aquilo e ela vai comprar aquela ideia e ela vai, né, seguir aquilo. E também aquela coisa, como é que eu vou saber, como é que eu vou ter a certeza de como que ela vai estar agindo naquele momento. Né? Então assim, é muito de cada pessoa. Então o que eu trago para as pessoas na leitura do mapa são as tendências, principalmente para que ela saiba o que está acontecendo no universo e de como, de acordo com o simbolismo, ela deveria agir. Né? Então, dentro de um trânsito de Saturno, que a gente vai ver, Saturno tem uma linguagem. Ele vai pedir que você aja de acordo com aquela linguagem. Num trânsito de Urano, a mesma coisa, ele tem uma linguagem. Ele pede que você aja de acordo com aquela linguagem. E assim por diante.
Então, continuando, né, esse Unus Mundus, ele diz justamente isso, tudo é holístico. Então, o que acontece nos corpos espirituais, no curso de cristais, eu detalho muito isso, né? Porque o cristal ele funciona muito de forma holística também. Ele atua no físico, atua, mas a atuação principal dele é nos corpos sutis, os corpos energéticos. Então, no curso de cristais que está aberta a inscrição para a quarta turma, quem quiser entrar é online, fica gravado, enfim, a gente tem encontros semanais ao vivo e também você pode assistir a gravação depois. Então, não tem desculpa de não ter tempo, principalmente agora no coronavírus, e também da facilidade, né? Você pode assistir onde quer que você esteja. Então, tudo é holístico. Então, o que acontece no plano espiritual acontece no plano físico, porque não há separação. O que acontece na sua mente acontece no seu corpo, porque não há separação. O que acontece no seu corpo acontece na sua mente, nas suas emoções, porque não há separação. E, obviamente, o que acontece com o planeta Terra como um todo acontece com a gente, porque não há separação. Então esse Unus Mundus, ele traz justamente esse conceito, essa reflexão. Né? Então assim, tudo que a gente está colhendo hoje, porque o coronavírus está trazendo muita coisa, né? Muito complicado esse momento, uma crise realmente muito forte, é um grande nigredo aí da humanidade, mas está sendo uma colheita do que a gente plantou. Né? A gente realmente plantou o que? A gente plantou esse má relacionamento com a humanidade, com a humanidade também e com a Mãe Terra, com a natureza, e um mau relacionamento com a gente mesmo, né, com o nosso próprio corpo. E eu diria uma coisa, né, um mau relacionamento com a energia feminina. Aliás, hoje, eu ouvi uma coisa muito interessante, que é uma reflexão assim, foi um médico falando, e ele não sabe explicar o porquê, mas ele falou que os homens são mais afetados pelo coronavírus. E assim, ele falou, não sei porquê, né, não há uma explicação, mas os homens são mais afetados pelo coronavírus. Por que será? Né? E quando a gente vai para uma alquimia, quando a gente vai para uma espiritualidade, a gente começa a entender algo que eu já falo faz muito tempo dentro da terapia tântrica. A gente precisa resgatar o poder do feminino, um poder do feminino equilibrado, um poder que vai equilibrar esse planeta, porque o masculino ele está desequilibrado. Né? Aquela energia yang destruidora, energia yang que realmente quer dominar tudo, quer se aproveitar de tudo, e a cura para o mundo tem muito a ver com esse resgate do feminino, da energia yin, né, para que possa ter um sentimento de cooperação, né, de entender que todos estamos interligados. Bom dia, Rosimeire, seja bem-vinda. Então é muito curioso isso esse médico falou. Também a gente sabe que as crianças são menos afetadas, por mais que se diz que não, tem criança que pega, mas é menos afetado do que hoje. Hoje o grupo de risco, o grande grupo de risco, tem a ver com isso, né? Tem a ver com pessoas que não cuidaram da própria saúde. Né? Inclusive, eu já vi um outro artigo aqui falando que obesidade hoje coloca a pessoa num grupo de risco. Né? E obesidade a pessoa não está cuidando do seu tempo, do seu corpo. Clarice, seja bem-vinda, bom dia. Então isso é uma coisa muito interessante. Lembra-se que tudo está interligado. O que você faz dentro reflete no que está fora e o que está fora vai refletir no que está dentro. E a gente sempre tem que ter o pé no chão para entender e sempre está trazendo o nosso melhor e está trabalhando com aquela negatividade que vem de fora também. Não tem como. Né? Principalmente quem tem signos de água, né? Ou planetas de água mais proeminentes assim no mapa, tendem a captar muito a energia do externo, né? E se essa energia estiver pesada, pode desequilibrar. E aí uma coisa muito interessante, né? Seres humanos e natureza são um. Isso também é um conceito da alquimia. Então, novamente, a natureza é um grande corpo feminino, um grande corpo. Mãe Terra, aliás, ontem parece que foi o dia da Mãe Terra, e eu vi um monte de gente postando. Eu acabei não postando porque eu estava nessa fase muito yin, né, que era da lua minguante, da lua negra, mas também porque, para mim, todo santo dia é dia da Mãe Terra. Todo santo dia, vocês podem ver que eu estou indo para o mato, eu estou indo para uma árvore, eu estou indo, né, para a cachoeira, enfim, porque eu moro num lugar que me permite isso, e eu escolhi isso. Né? Eu falo, não quero morar em São Paulo, em cidade grande de jeito nenhum. Né? Eu quero morar perto da natureza, e eu faço isso todos os dias. Inclusive, para quem vai me seguir no Instagram, eu vou colocar uma nova série de posts que vai ser bem interessante para vocês. Fica ligado aí no Instagram. Aline Arro, seja bem-vinda. Então o ser humano e a natureza são um. Né? Então o que a gente faz com a natureza, a gente faz com a gente. Então vale a pena nesse momento todo mundo parar e refletir o que tem sendo feito com a natureza. Isso eu sempre falo a humanidade como um todo, porque é um grande corpo, né, que é a humanidade, mas cada um vai ter que pensar na sua atitude, né, porque a gente não consegue mudar a humanidade inteira, a gente consegue mudar a gente, mas quando a gente muda a gente, obviamente, você está afetando o corpo inteiro da humanidade. Então cada pessoa que para meditar nisso, que para refletir nisso, começa realmente a mudar a humanidade inteira. Né? E é óbvio, né? A velocidade da mudança depende da velocidade com que cada um de nós, né, faz essa mudança.
Então, quando você desperta aqui, você já está afetando o plano da humanidade como um todo. Se mais pessoas irem despertando, isso vai muito mais rapidamente. Outra coisa que tem aqui, né? Como que a astrologia e a alquimia são interligados? Primeiramente, se você lembrar, a astrologia antiga, né, a astrologia medieval, trabalha com 7 planetas, os 7 planetas sagrados, que tem a ver com anjos e tem a ver com metais. Né, os metais da alquimia, que os alquimistas trabalhavam. No curso de cristais eu falo sobre isso, dentro da parte da magia astrológica, né, da magia com os cristais e com os planetas, onde cada planeta tem um metal sagrado. E os cristais têm esses metais. Por exemplo, como eu falei, a galena é chumbo puro, que te liga com a energia de Saturno, porque Saturno está ligado ao chumbo. A Roberta colocou aqui, sugestão de live, como trabalhar os aspectos femininos, inclusive para todos os seres. Muito bem, vou anotar aqui, Roberta, gratidão. Aliás, eu até pedi, né, para todo mundo que está aí me seguindo nas redes, se você tiver dicas aí de live, de sugestões, de assuntos, traga para mim, porque se eu tiver a condição de falar, eu venho, trago uma reflexão para vocês. Óbvio que talvez nem tudo esteja aí dentro da minha alçada, mas o que tiver eu vou preparar para vocês. Seja um áudio, seja um vídeo, ou seja um texto, alguma coisa. Então, como trabalhar aspectos femininos, está aqui anotado já para a gente poder fazer. Então, a astrologia tem aí os 7 planetas sagrados e os 7 metais sagrados que são utilizados na alquimia. Então isso é uma coisa muito interessante porque isso eu falo da magia astrológica. Se você tem um planeta desafiado no seu mapa, pode ser um Saturno, pode ser uma Vênus, então imagina que você tem muitos problemas de relacionamento, né? Consequentemente você pode olhar no seu mapa, pode ser uma Vênus retrógrada, uma Vênus em exílio, uma Vênus muito atacada aí por alguns aspectos difíceis. Então você vai ter que trabalhar essa Vênus, porque trabalhando essa Vênus acima, macrocosmo, você vai estar atuando na sua vida microcosmo, ou seja, melhorando os seus relacionamentos. E obviamente uma forma de trabalhar Vênus pode ser com o metal, cobre, né, que é a energia de Vênus, e vários cristais trazem essa energia também. Então, por exemplo, eu estou aqui com uma esmeralda, que foi a dica de pedra que eu dei, né, para trabalhar a lua nova em touro. Touro é um signo regido por Vênus. A esmeralda tem muito a ver com a energia de Vênus. Ela é uma pedra associada com touro, com Vênus, e outras pedras também estão ali. Né? Você pode utilizar uma lista de cristais que estão associados a cada planeta, a cada signo, para poder fazer esse trabalho. Trabalho do quê? Você está trabalhando aqui na parte do microcosmo, você com a pedra, que vai estar afetando o macrocosmo e, consequentemente, vai estar voltando para você, vai estar retornando para você aquela mudança que você está colocando. Outra coisa que é interessante, 2 coisas para a gente ir finalizando, né? Onde a gente pode entender o mapa astral como esse grande opus alquímico, né? Tem também o conceito de Atanor na alquimia, que seria a grande fornalha alquímica, que é aquela fornalha que vai, né, produzir aí o chumbo em ouro, vai fazer todo aquele processo, né, de mudança. E o mapa astral, aquele nosso círculo, né, pode ser realmente considerado aquela fornalha alquímica onde tudo está acontecendo, onde todos os ingredientes estão ali, que são os planetas, os signos e os aspectos. Deixa eu ver o que a Verônica colocou. Vênus num grau muito próximo ao Sol e também a Mercúrio na mesma casa. Pode ter? Pode. Então, dependendo de como estiver trabalhando, a gente tem aquele conceito de casime, né, quando o planeta está bem no coração do Sol. Então, geralmente isso é positivo, geralmente ele pega uma coisa negativa. Mas quando o planeta está próximo do Sol, mas ele não está casime, ele está muito próximo ali, ele pode ser aquele planeta combusto. Né, ele pode ser queimado com a energia do Sol. Então é muito importante, quando um planeta está muito próximo do Sol, a gente tem que trabalhar muito bem o lado benéfico do nosso Sol, para que aquele raio de Sol que vai sair ali, em vez de ele queimar o planeta, ele vai nutrir o planeta. Então é um ponto de atenção sim que a gente tem que olhar. É chamado na astrologia de planeta combusto, por exemplo. Tanto que é aquela coisa, né? O Sol, sempre falo, o Sol ele é um benéfico, né? Porque ele é doador de vida, mas ele pode ser maléfico também. E se você quer saber isso, é simples. É só você ficar o dia inteirinho no Sol, né? Ali tomando sol o dia inteiro, você vai sair o quê? Com a pele queimada, você vai sair com o sistema imunológico baixo, fraco, vai sair acabada. Por quê? Porque o Sol em excesso, ele acaba sendo maléfico. Agora, obviamente, a falta de Sol é mais maléfico ainda. Então, assim, você tem que ter o equilíbrio do Sol. O Sol ele é muito benéfico se você souber utilizar ele da melhor forma. Então, olha que interessante, né? Agora, aquela questão da gente poder usar o mapa astral para evoluir, para conseguir chegar no nosso ouro, né? Transformar o chumbo em ouro. Primeira coisa que é interessante olhar é a relação entre Saturno e Sol, né? Porque Saturno seria o último planeta visível, por isso que ele era o último planeta dentro da astrologia medieval. Eles não tinham equipamentos para enxergar Urano, Netuno e Plutão, embora eu sei que eles sabiam que existiam esses planetas, mas não estava ali olho nu. Então Saturno seria o último planeta, o Sol seria a gente. Então assim, Saturno tem muito a ver com limites, né? E tem muito a ver, Roberta chegando aqui, bom dia, seja bem-vinda aqui no Instagram.
E lá Joyce escreve da Itália, já conheço o meu mapa, queria saber se você também trata isso. Então, se for atender com mapa astral, atendo sim, né? Então a gente pode fazer uma abordagem, eu trabalho com astrologia ligada ao coaching, a linguagem do corpo. No meu site tem ali direitinho como é que funciona. Se você quiser, manda uma mensagem para mim, eu te mando o site, aí você pode entender. Eu trabalho muito com a questão de ajudar você a entender o seu momento atual, né? Então, na ficha de avaliação que eu mando, uma das coisas que eu peço é qual é o seu maior desafio hoje, né? Quais são as suas maiores dificuldades, para a gente olhar tudo que você coloca na ficha e tudo que tem no mapa para poder dar os caminhos. Então, sim, tem lá no meu site evolucoaching.com.br/astrologia. Depois eu vou postar aqui nas redes para todo mundo que quiser entrar. Então, essa relação de Sol e Saturno é muito interessante, porque na astrologia védica, inclusive, eles são inimigos, né? Sol sendo aquela lua, né? E o Saturno sendo aquele que vem bloquear, só sendo aquela luz, né? Na verdade, eu falei lua, ato falho, né? Mas o Sol e a Lua tem muita ligação também ao próximo tema. O Sol é aquela luz e Saturno vem bloquear. Então Saturno representa a escuridão, Saturno representa o nigredo, né? Saturno representa a sombra dentro da psicologia junguiana. Agora, obviamente, é porque Saturno é ruim, né? Tanto que Saturno era tido aí como grande maléfico, né? Pela astrologia medieval. Não necessariamente, a gente tem que entender que, lembra que o nigredo ele tem um lado positivo, ele vem para te colocar ali naquela situação desafiadora que seria a lama, né, do lótus do Omani Padme Hum. Então o Saturno ele sempre vai representar aquela dificuldade, é por isso que onde você tem Saturno no mapa, você tem que estudar muito esse ponto. Ou seja, se você tem Saturno em determinado signo, você tem que dominar muito bem a energia daquele signo, e geralmente o Saturno ele traz o pior do signo para depois ele trazer o melhor. Ou seja, o Saturno, na real, ele é maléfico, porque ele é aquele que traz o peso, mas ele é um grande mestre. Então, embora ele traga os desafios do signo, né, você começa a entender, se você realmente, como eu posso dizer, começar a lidar com ele, começar a aprender, porque Saturno exige muito aprendizado, sabedoria, como a gente já falou, você começa a trazer o melhor do signo. Então, de início vem o pior, depois, quando você trabalha, vem o melhor. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Deixa eu ver os comentários aqui. A Karina falou, gostaria de trabalhar a minha Vênus, tadinha dela. Então, já fica a dica aí, tem cristais muito bons para isso. A esmeralda, a malaquita, né, o próprio cobre, né, que se vende por aí. Não está aqui, né, está ali, eu não vou conseguir pegar agora, mas o cobre é muito interessante, né, para você fazer algumas mentalizações, algumas meditações com energia de Vênus. Você pode até pegar a mandala do seu mapa, que é uma entidade ali, né, como posso dizer, é um gráfico radiônico, o seu mapa, e você pode atuar em cima dele. E a Clarissa colocou aqui, precisamos resgatar a nossa sombra para superar e chegar à luz. Exatamente, então não tem como a gente negar. A gente tem que olhar para ela e trabalhar em cima dela. E a Roberta colocou, sonhei com Kuan Yin. Muita questão de amor aí, né? A Kuan Yin é bem a deusa do amor. Aquele amor incondicional, né? Como lidar com pessoas que estão vibrando negativo e interferindo no seu campo? Então, é aquela coisa, lembrando que tudo que vem de fora só vai entrar em você se você tiver dentro de você alguma ressonância com aquilo. Né? Então, a primeira coisa que eu digo é assim, se tem alguém trazendo uma negatividade para você, olha para dentro e vê aonde aquilo pode estar em você. Então, se vem alguém com uma coisa pessimista, né? Nossa, mas o mundo vai acabar, que isso não sei o quê, olha a economia, e se aquilo está te afetando, é porque dentro de você existe esse sentimento que está ali oculto. Então, essa pessoa está dando uma oportunidade para você olhar para dentro. Então, o que eu diria, a primeira coisa, se alguém vem e te incomoda com alguma coisa, olha para dentro para ver onde aquilo está dentro de você. E, obviamente, se a pessoa está vibrando no negativo, né, o ideal é você começar a trazer a sua vibração para o positivo. Né? E tem algumas formas. Então, por exemplo, no curso de cristais a gente fala muito sobre isso. Por que eu amo os cristais? Porque eles são ferramentas incríveis. Eles são o povo de pedra, são os seres mais antigos do nosso planeta. Né? Eles têm uma sabedoria intrínseca muito grande. São super acessíveis para todo mundo. Né? Então, assim, todo mundo pode ter umas 10 pedrinhas que seja, né, para você poder ir trabalhando. E claro que para quem quiser explorar mais, tem muito mais pedras, tem muito mais conhecimento. Então você pode usar alguns cristais, por exemplo, que elevam a vibração, né? Que vão te trazer uma vibração tão elevada que aquela pessoa que está no negativo ela não vai atingir. Né? Tem cristais de proteção, né? Eu já tenho alguns vídeos que eu fiz aí no meu canal do YouTube sobre cristais de proteção energética, tem vários e vários que você pode escolher. Né? Tanto aqueles que absorvem a negatividade e transformam, tanto aqueles que simplesmente refletem para que não chegue em você. Então, por exemplo, uma pessoa que está no negativo, você pode usar uma pedra como a turmalina negra para se proteger desse negativo. Você pode usar um olho de tigre, né, que já é uma pedra que por si ela já traz uma energia, uma vibração muito elevada, que também reflete aquilo que não está legal. Então aquilo não vai chegando em você. Né? E, obviamente,
a primeira coisa, o cristal ele te ajuda a trabalhar, mas lembra que tudo que vem de fora é um aprendizado. Então, se tem alguma coisa te incomodando, olha para dentro para ver o que está dentro de você, para que você possa realmente transmutar aquilo e ir chegando no verdadeiro ouro, no verdadeiro sol, que a gente vai continuar aqui. Então, todo o trânsito de Saturno, onde você tem Saturno no seu mapa, principalmente, né, que é o nascimento, você tem que dominar a energia daquele signo. Você tem que conhecer ela muito bem. Lembrando que, a princípio, o signo pode trazer o lado negro, o lado escuro dele, o lado sombra, né, que você vai ter que ultrapassar ele. Também uma coisa muito importante, a casa onde Saturno está. Né? A casa onde Saturno está. Então, assim, aquela área da vida, todas as casas astrológicas são 12 áreas, né? 12 casas, cada área da vida tem uma coisa muito importante ali para você olhar. Então, onde tem Saturno, você tem que dar uma atenção para aquela casa. Pixux colocou o que é alquimia. Eu falei no comecinho do vídeo, né? E eu dei uma resumidinha ali. Depois, quando terminar esse vídeo, ele vai estar no Instagram TV, vai estar no YouTube também, você pode olhar. Mas é que eu tenho que seguir aqui, porque daqui a pouco vai acabar meu tempo aqui no Instagram. Olha lá, a Aline falou, tenho 5 planetas em Libra, casa 5, ou seja, tema de relacionamento aí tá fortíssimo, né? Então, assim, Libra já é relacionamento, casa 5, também fala sobre romances, tem a ver com Leão, né? Então é um tema muito forte na sua vida. Deixa eu ver, Paradoxo de onde você armazena seu podcast e essas videoaulas? Então, o podcast eu estou colocando ele no Anchor, né? O Anchor ele coloca no Spotify, ele coloca em várias plataformas, acho que ele coloca em 8 plataformas, e os vídeos eu estou colocando tanto no YouTube quanto no Instagram TV. Então tem vários lugares para você me ver aí dentro da internet. Camila colocou, fala um pouco sobre ter planetas no mesmo signo. Então, quando a gente tem muitos planetas no mesmo signo, significa que a gente escolheu realmente trabalhar a energia daquele signo. É aquela coisa, é um estélio, é chamado na astrologia de estélio. Então, uma concentração de energia que, ou seja, várias partes da nossa mente, da nossa psique, cada planeta é uma parte da nossa psique, estão voltadas àquela energia, àquele signo. Então, é o que o Newton Schultz, né, que foi meu professor de várias áreas aí, ele brincava com a música do Elvis Presley, né? It's now or never. Ou seja, quando você tem muito planeta num signo, realmente você veio para aprender a lidar com aquele signo. E novamente pode trazer o negativo daquele signo, porque é um excesso de energia que se você não souber lidar, vem o negativo daquele signo, mas também se você souber lidar, vem o positivo daquele signo. Ou seja, agora a gente está aqui a bem-estar, pergunta se eu faço mapa, eu faço atendimento, na verdade, de mapa astral, com astrologia e com todas as técnicas que eu utilizo, está lá no site. Deixa eu ver, a Verônica, como seria o reflexo de Saturno em Câncer na casa 2? Então, deixa eu falar um pouquinho do momento atual, que a gente está, agora saiu, né, porque 2 planetas foram para Aquário, mas a gente passou, tudo que deflagrou isso que está acontecendo no mundo, foi um estélio em Capricórnio, né? Muitos planetas em Capricórnio, planetas, né, densos, né, planetas bem fortes, que são os transpessoais, e realmente trouxe essa mudança. Então, pode trazer o negativo de Capricórnio, ou seja, quebrando a economia, junto com Urano em Touro, quebrando as estruturas. Mas, obviamente, pode trazer o lado bom também. Por quê? Porque a gente poder saber usar a energia de Capricórnio no melhor. Né? Saber realmente utilizar o Capricórnio na luz dele e não na sombra, como a gente estava utilizando com aquela economia louca, né? Aquela economia que realmente só pensa no PIB. Eu fico brincando com isso porque é aquela coisa do PIB, né? O PIB aumentou, o PIB diminuiu, é a única preocupação da humanidade hoje. Se eu faço um mapa online com certeza, né? Ainda mais hoje, né? Atualmente tem que ser online, mas se a gente faz online pelo aplicativo Zoom, tudo bonitinho, depois eu gravo, né? Mando o áudio para a pessoa ouvir, mando alguns outros documentos que eu uso também, porque quando eu falo só sobre o mapa, eu trago o signo xamânico, os anjos cabalísticos, o arcano do tarô, né, o número, né, de lição de vida. Então, e a gente conversa sobre várias coisas, então depois eu mando esses documentos e mais a gravação do mapa. Né? Então, para ir finalizando aqui, né, eu estou correndo porque tem 2 assuntos ainda que eu quero terminar nesse vídeo para terminar astrologia e alquimia. Então, assim, Saturno, ele realmente vai trazer esse lado chumbo, né? Que é uma área do mapa que você tem que ter muita atenção para trabalhar aquilo, porque é ali, trabalhando a energia de Saturno, que você permite também que o seu Sol brilhe. Porque se você não trabalhar Saturno, Saturno vai ser aquele bloqueio, aquele muro, né, que vai impedir o seu Sol de brilhar. Então, assim, por quê? Porque Saturno quer que você brilhe de uma forma ultra positiva, que você realmente ultrapasse, né, o lado só da matéria. Saturno é um planeta ligado ao elemento Terra, né? Então, onde você tem Saturno é muito importante, os aspectos que ele faz, obviamente, né, porque o Saturno ele vai estar pressionando, de repente, de nascença, alguns planetas, mas também o trânsito de Saturno. Né, porque Saturno tem um trânsito muito específico, muito ligado à evolução. Para quem conhece um pouco da parte da antroposofia, sabe, dos setênios, né, e da própria numerologia, então Saturno,
de 7 em 7 anos ele vai fazendo um contato de quadratura, oposição ou conjunção com ele mesmo, né, ou com outros planetas do seu mapa. Então, assim, a cada 7 anos a gente tem um cutucão de Saturno em alguma área da nossa vida, né? Então, de preferência entre ele mesmo, que fala sobre o ciclo de Saturno no seu mapa, tanto que o famoso retorno de Saturno, cerca de 28 anos, é um momento crucial para a grande maioria das pessoas. Todo mundo tem uma lembrança de algo muito forte que aconteceu aos 28 anos, e você, uma faixa, né, 27 até 30, essa faixa toda, e você pode ver que muitas pessoas famosas, né, que muitas personalidades, você enxerga isso também, que aos 28 anos, nessa faixa, teve uma grande mudança ali que ela teve. E Saturno vai fazendo contato com ele a cada 7 anos, quadratura, oposição, quadratura novamente e conjunção. E, obviamente, ele também vai fazendo essas quadraturas com outros planetas. Então, assim, o Saturno vai se relacionar com o seu Sol, vai se relacionar com a sua Lua, vai se relacionar com o seu Mercúrio e assim por diante. A Clarissa colocou a 2Si e mudei de vida, olha só. Eu mudei de vida também, porque eu saí do mundo corporativo, trabalhava com tecnologia e vim para o que eu faço hoje. Foi uma mudança total assim na minha vida. Não foi uma mudança fraca, não, foi total, foi realmente uma reviravolta. Então esse período, né, do ciclo de Saturno é muito interessante você olhar, por quê? Porque ele vai estar sinalizando as oportunidades de você ir trabalhando o nigredo, trabalhando aquela matéria bruta para ir transformando o chumbo em ouro. Para ir terminando agora mesmo, né? Então a gente já falou de Saturno, fica de olho. Se você conhece o seu mapa, primeiro já corre lá e olha onde está Saturno no seu mapa e se aprofunde nisso, né? Novamente, qual é o signo que ele está, né? Quais são os dispositores, né? Que eu já falei várias vezes sobre essa técnica, né? Dos subtons. Então, por exemplo, o meu Saturno está em Escorpião, né? Então o subtom do meu Saturno tem a ver com Marte. E esse Marte está ali em Escorpião e está grudado com o Saturno. Então você começa a ir detalhando um pouco, saindo um pouco só do signo, né? Porque quando você está só no signo, você está num determinado grau de conhecimento. Quando você começa a aprofundar, né, você começa a enxergar muito mais coisa. Então você pode fazer isso, a técnica dos dispositores, olhar onde é que está no mapa astral, qual é a casa que ele está e quais os aspectos que ele faz. E também você pode olhar agora, Saturno está em Aquário, né, entrou no início de Aquário. Como que ele está se relacionando com o seu mapa? Né? Que planetas que você tem, por exemplo, no início de Aquário, no início de Touro, no início de Escorpião ou no início de Leão? Né? Esses planetas ou esses pontos, porque pode ser um ascendente, pode ser o meio do céu, esses pontos estão sendo chamados por Saturno agora. Então você pode realmente olhar o que está acontecendo nesse momento, que é a oportunidade naquela área da vida de você trabalhar a energia de Saturno para poder trabalhar o chumbo, né? Onde que vê Saturno no meu mapa? Não entendo ainda. Então, aí tem vários símbolos, né? Dentro da astrologia tem os símbolos. Quando você faz um mapa astral num programa, ele pode dar um nome, mas tem símbolos. Então isso é muito simples. Depois eu vou postar aqui também no Instagram uma outra dica aí de post dos símbolos astrológicos. Então, qual que é o símbolo de Saturno, qual que é o símbolo do Sol, o símbolo de Mercúrio e assim por diante. Esses símbolos têm tudo um porquê, né? Porque eles representam espírito, alma e corpo. Todos eles, né? Tem um significado ali de espírito, alma e corpo. E você vê no mapa astral. Então, o símbolo de Saturno, eu não sei como é que eu vou desenhar aqui, mas ele é mais ou menos. Fica ao contrário aí, né? Por causa da tela. Mas ele fica assim, e aí ele é meio que assim, ó. E ele desce. Então, vejo com símbolos. Então, você vê o símbolo de Saturno. Eu vou. Não sei se eu consigo abrir um mapa rapidinho aqui. Eu vou tentando abrir, né? Enquanto eu vou já entrando no Sol e Lua. Por quê? Sol e Lua é outro ponto muito importante, tanto na alquimia quanto no mapa astral. Porque Sol e Lua representam masculino e feminino, representam ânimos e ânima, representam aí Shiva e Shakti, Ida e Pindala e assim por diante. Então, o relacionamento entre Sol e Lua no mapa astral também é muito importante. Primeiro você olhar no seu mapa natal, onde está seu Sol, onde está sua Lua, você já entende que ali tem um histórico do seu pai e da sua mãe, que são os portais que a gente chega aqui, e ali também tem um histórico da sua fonte de Yang, que é o Sol, e da sua fonte de Yin, que é a Lua. Então você tem que entender no seu mapa natal como está esse relacionamento de Sol e Lua. Deixa eu ver as perguntas aqui. Entendi nada, seu desenho. Um 4 arredondado de ponta cabeça. Ah, então, o desenho realmente é complicado de entender. Deixa eu ver aqui. Eu não consigo agora porque eu não estou no computador, mas eu abri um aqui. E aqui deixa eu pegar o símbolo de Saturno para vocês verem. Ó. Esse aqui, não sei como é que vai aparecer para vocês. É esse símbolo aqui. Para quem quiser ver no mapa, esse símbolo aqui. Esse aqui é o Saturno.
Então aí quem tem o mapa astral, quem tem o mandala, você vai ver. Geralmente tem uma pequena legenda também, né? Às vezes você tem lá os símbolos e tem o nome do mapa, o nome do planeta embaixo. Então, o Sol e Lua, como eu falei, você tem que olhar onde ele está no seu mapa natal, porque eles têm um relacionamento. Você nasceu na Lua cheia, você pode ter nascido na Lua minguante, você pode ter nascido na Lua nova. Isso tem um significado também, né? Esse Sol e Lua podem estar sendo desafiados também, ou eles podem estar desafiados entre eles, né? O que já mostra claramente algum conflito que tinha entre seu pai e sua mãe, e que você captou de forma inconsciente, e obviamente o movimento de Sol e Lua, né, dentro dos trânsitos, progressões, revoluções, né, vai trazer o quê? Vai trazer como que está essa evolução dentro de você, do masculino e do feminino. Né? Já digo uma coisa que é interessante, que enquanto o Saturno tem um trânsito externo, né, de 28 anos, a Lua tem um trânsito progredido interno também de 28 anos. Eles são quase que síncronos, obviamente como a Lua é um pouco mais rápida, ao longo do tempo ela vai ficando na frente. Mas eles são quase síncronos, onde você vai tendo um desenvolvimento externo, que é Saturno, que representa o pai, né? Ele traz uma energia de pai, que é o externo, que é Capricórnio, que é ir para fora, e você tem o movimento progredido da Lua, que é a mãe, que é o feminino, que é o yin, que está interno dentro de você. Então é interessante acompanhar esses dois movimentos. Sempre que eu faço um mapa natal, eu vou abrir, né, dentro do meu programa, o mapa natal da pessoa, né, os trânsitos que estão acontecendo agora, ou a progressão, né, a progressão lunar principalmente, e a revolução, ou seja, o que está acontecendo nesse ano, qual que é o recado para esse ano. Então você junta tudo isso e você começa a entender, primeiro novamente, dentro do ciclo de Saturno, qual que é o seu trabalho alquímico, dentro da alquimia, dentro do trabalho de transformar chumbo em ouro, e o trabalho de Sol e Lua, que representa o seu equilíbrio entre masculino e feminino. Porque sim, todo homem tem uma energia feminina, toda mulher tem uma energia masculina. E aí, já anotando para não esquecer, que depois que eu terminar essa live eu vou anotar aqui dicas para se trabalhar a energia feminina, seja você homem ou mulher. Porque quando a gente fala dessas energias, a gente não está falando simplesmente do gênero, né, do sexo e assim por diante. A gente está falando de um padrão de energia, de um padrão de energia yang. Por exemplo, yang é luz, yin é escuridão. E ambos são necessários. Né? Então já dou uma dica, né? Se você não dorme totalmente no escuro, não pode ter um pontinho. Se tiver aquele pontinho do celular, né, que fica ali, ou um pontinho de computador, ou um pontinho da televisão, você já está atrapalhando, já não está na escuridão total. Então, se você não dorme totalmente na escuridão, você não está permitindo que a energia Yin nutra a sua glândula pineal, né, para que você trabalhe ela. Essa já é uma pequena dica, né, para a gente ir terminando essa live. Realmente, quando você for dormir, durma na escuridão total, total. Tenha cortinas para você poder fechar, né, qualquer luz que venha da rua, e realmente tire qualquer pontinho de luz. Pode ser um pontinho pequenininho, mas você percebe que quando está numa escuridão, aquele pontinho pequenininho vira uma fonte de luz. Aquilo lá é Yang. Né? Então você está impedindo que você se nutra com energia Yin total. Galera, eu vou ficando por aqui. Muita gratidão para quem acompanha essa live. Novamente, eu abri rapidinho só para gravar um vídeo, nem avisei ninguém, mas eu vou dar os recadinhos agora no final. Se você ainda não está no grupo do Telegram, entra lá, porque, como eu falei, essa aula nova em torno me trouxe muitas ideias. Então o que eu quero fazer? Eu quero gravar muitos áudios para lá. Né? Eu quero todo dia poder mandar um áudio, né, que não seja somente o áudio de reflexão astrológica, mas que sejam áudios de vários temas que eu trabalho. Por exemplo, o tema da linguagem do corpo, o tema do Tantra, o tema dos cristais, o tema do xamanismo. Então eu quero mandar tudo, eu vou deixar gravado já esses áudios. Né? O que eu estou fazendo? Eu vou preparar alguns temas que eu sempre estou trazendo muitas ideias, eu vou separar alguns temas, eu vou para o meio do mato, vou gravar esses áudios e eu já vou deixar gravado. Né? Por quê? Para não ter também aquela coisa, porque às vezes eu não estou com uma inspiração, ou não tenho tempo, ou não deu tempo de mandar um áudio no Telegram. Mas eu deixando eles gravados, todo dia eu vou mandar um áudio novo lá no Telegram, seja um tema. Eu quero trazer até coisas temáticas, né? Então, por exemplo, sexta-feira tântrica, terça cristalina, quarta xamânica e assim por diante. Ou seja, eu quero realmente mandar muito conteúdo para lá. E aí eu quero também que, se você não está lá, você entra, né? É muito fácil entrar. Se você está aqui no Instagram, vai no meu profile ali, na bio, tem um link, ou mesmo peço o link aqui pelo Instagram e aí eu te mando também. E se você está no YouTube, é só olhar aqui embaixo. E para quem já está lá no Telegram, peço que você ajude a compartilhar. Por quê? Porque as pessoas não conseguem achar. Né? Então, se você gosta do conteúdo que está ali, manda para seus amigos, manda para as pessoas, fala, pô, aqui tem um conteúdo legal de astrologia, de tantra, enfim. Se você conhece pessoas que gostam desse tema, chame eles lá para o Telegram, porque também quanto mais pessoa tiver lá, mais conteúdo eu vou colocando. Porque realmente ali eu quero fazer
Até mais do que os vídeos, né? Porque os vídeos eles demandam um trabalho adicional. O áudio eu posso ir para qualquer lugar, eu posso ir para o meio da natureza, gravar vários áudios e depois passar para vocês aqui. Então fica a dica aí, um beijão, muita gratidão, Namastê, Harion. Até mais.